No Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 5, 6 e 7, que é chamado o Sermão da Montanha, que abre ali com as bem-aventuranças. Quando Jesus acaba de falar sobre as bem-aventuranças, ele começa a dizer que nós católicos, nós precisamos ser luz nesse mundo. Porque o mundo é o mundo. O mundo se afastou de Deus, o mundo deu as costas para Deus. No mundo as pessoas não querem saber de Deus. E os católicos precisam ser exemplo. E nós precisamos ser exemplo porque nós seguimos o grande exemplo. Deus é o exemplo por excelência. Então nós precisamos ser a cara do próprio Pai, a cara do próprio Deus. Aí Jesus diz assim que se nós dermos bons exemplos, se nós formos sal nesse mundo que não tem sabor, as pessoas vendo o nosso bom exemplo, eles vão glorificar ao Pai. E essa glorificação vai gerar no coração daqueles que não querem saber de Deus um retorno para Deus. Aí acontece a conversão. Agora vejam como é que o evangelho de hoje ele começa, né? Aqui tem 3 coisas, mas eu vou ficar apenas com a primeira parte. Jesus diz assim, olha, é inevitável que aconteça escândalo. Até isso Jesus admite. Neste mundo é inevitável que não aconteça escândalos. Aí agora ele diz assim, mas ai daqueles que produzem escândalos. Olha o que eu acabei de dizer. Nós, católicos, nós precisamos dar o bom exemplo. O que é o escândalo? O escândalo é um ato considerado contrário à moral, e à moral cristã, ou seja, o mau exemplo. Então Jesus está dizendo, ai daqueles que produzem o escândalo, ai daquele que produz o mau exemplo. Seria melhor que ele pegasse uma pedra de moinho, e geralmente as pedras de moinho, elas são grandes, né? Quando vocês tiverem a oportunidade de ir lá na Terra Santa, lá no lugar onde tem a multiplicação dos pães, lá tem aquelas pedras de moinho, que são grandes e pesadas. Olha o que é que Jesus está dizendo. Seria melhor você pegar uma pedra de moinho daquela bem grandona, bem grande, amarrasse ela no seu pescoço e se jogasse no mar. O que acontece com a pessoa com uma pedra grande dessa? Imagina o cara pegando uma pedra dessa, segurando ela, está amarrada nele e na pedra, e jogando no mar. Vai, ó, é igual uma pena. A pessoa ela vai como uma pena, de tão leve que ela é em relação à pedra de moinho. Aí ele diz, seria melhor que você se matasse então. Olha que coisa. Do que você escandalizar os meus pequenos. Então aqui, meus irmãos, Jesus está nos comprometendo. Nós, cristãos, nós, católicos, precisamos tomar cuidado para nós não sermos pedra de tropeço para alguém. Nós precisamos tomar muito cuidado para não darmos mau exemplo. Porque, olha, o que é que se espera de um católico? Qualquer pessoa, até as pessoas que não acreditam em Deus, elas querem esperar de nós o bom exemplo. Tanto que uma pessoa que está no mundo, que ela pratica, que ela faz um monte de coisa errada, se ela vê um católico fazendo uma coisa errada de você, é assim. Era para
aquela pessoa está até feliz, né? Não, mas ela fica, você, um católico, vamos dizer assim, você é um padre fazendo isso? Então hoje eu tremi quando eu estava meditando essa passagem. Estava lá na capela meditando e eu tremi, porque agora eu estou numa situação difícil. Além de ser cristão, ainda sou padre. E eu preciso dar bom exemplo. Porque o mau exemplo que eu posso dar pode gerar um escândalo naqueles que são pequenos. Um mau exemplo meu pode fazer com que uma pessoa perca a fé. Faz com que pode levar uma pessoa que não tem uma fé firme a abandonar a igreja. Imagine aquela mulher piedosa, aquele homem piedoso lá. E de repente eu ou você, como um bom católico, dá um mau exemplo e aquele homem simples, ele diz: eu não acredito mais em Deus. E abandona a igreja. Seria melhor, antes de fazer uma coisa dessa, morrer. Como a mãe de Santo Henrique, né, Santo Henrique da França. Ela dizia: meu filho, se você for um que vai cometer pecados mortais lá na frente, eu prefiro que Deus te leve antes. Olha o que é que a mãe pede para Deus. Senhor, leve meu filho antes. Só que hoje nós vivemos numa sociedade que os escândalos que deveriam ser escândalo e vai continuar sendo escândalo sempre, está se tornando normal. E as coisas vão se tornando ali. Por exemplo, né, agora faz de conta que eu sou um pároco. Né, eu como padre, eu como pároco, né, ali o financeiro dali da paróquia, eles têm por obrigação, né, dar um saláriozinho para as minhas necessidades. Até mesmo Jesus diz, né, que o operário ele é digno do seu salário. Precisa, né, senão o padre vai morrer. Mas aquele dinheiro do dízimo, aquele dinheiro da coleta, das ofertas, que é justamente para as obras da igreja, para que o sacerdote possa praticar também a caridade aos necessitados que vêm na paróquia, atrás do padre. Eu pego esse dinheiro e desvio para mim. E aí eu começo a comprar terrenos, eu começo a construir casas, eu começo a ter carros 0 quilômetro e as pessoas vão até percebendo, né? Mas chega um ponto que isso causa um escândalo. Aí o pessoal diz: o padre ladrão. Eu não quero mais saber de ir na igreja. Eu vou rezar em casa. Eu não quero mais saber disso, não quero mais saber daquilo. Olha o escândalo que causa. Olha o compromisso. Enriqueceu-se de forma ilícita. Como há um tempo atrás, Bento XVI teve que, eu não sei se foi Bento XVI ou foi o Papa Francisco, teve que chamar a atenção de um bispo, não sei se lá desses países lá da Europa, que ele tinha pia de ouro em casa. Tudo dele era assim, tudo, aí teve que dar uma afastada, tirou. Porque estava sendo motivo de escândalo. Eu faço a pergunta para você. Você, na sua vida, olha, nós
sacerdotes, aqueles que estão à frente nas comunidades, aqueles que estão à frente de pastorais, são chamados a dar bom exemplo. Nós, missionários, aqueles que gostam de andar por aí dizendo eu sou missionário, cuidado. Cuidado para que a sua vida não possa ser um escândalo. Cuidado para que os exemplos que você tem dado tenham sido mau exemplo. Às vezes eu me pergunto, será que nesse mundo de Deus teve alguém que diante de um mau exemplo da minha parte, aqui eu me coloco, será que essa pessoa abandonou a igreja? Eu vou prestar contas disso por causa do meu mau exemplo. Já pensou alguém ter se afastado da igreja por causa do meu mau exemplo? Não, uma pessoa pode até se afastar da igreja porque eu falei a verdade, ela não gostou, ficou com raiva, aí tudo bem, problema dela, mas não foi mau exemplo. Ela se afastou porque não quis mudar de vida. Agora, pelo meu mau exemplo, tomemos cuidado, meus irmãos. Porque eu sempre falo para vocês e continuarei falando. A ira de Deus ou a justiça divina. Eu não posso nem dizer que a justiça divina seja uma ira, que não é a ira. É a misericórdia. A justiça divina é a misericórdia. E essa justiça divina, ela não vai acontecer neste mundo. Ela vai acontecer depois. Pode ser que alguma coisa aconteça, mas aqui eu estou falando não em relação ao que Deus poderia fazer nesse mundo. Eu estou falando o que Deus poderá fazer quando nós passarmos desse mundo para o outro. Aí é que vai ser a questão. Ir para o inferno por causa do mau exemplo. E o pior de tudo, nós estamos... Hoje vocês viram que nós começamos a ler o livro da sabedoria, né? Ontem mesmo eu nem sabia que o livro... Nós íamos entrar no livro da sabedoria. E ontem eu li todo esse livro. São 19 capítulos, né? Ontem eu cheguei e disse... Hoje eu vou ler o livro da sabedoria. Me recolhi e fiquei lendo. E no livro da sabedoria está sempre mostrando assim, olha, os ímpios e os bons. Aí ele vai mostrando assim, que os ímpios, dá tudo certo para eles. E quando são os bons, os que estão com Deus, parece que tudo dá errado. Eles vão só... Tem um momento até que vocês vão ver daqui a uns dias aí, eles vão chegar e vão dizer bem assim, vamos testar esse povo que diz ser filhos de Deus. Vamos ver se Deus existe mesmo. Nós vamos caluniá-los, nós vamos fazer um monte de coisa. Quero ver se Deus vai fazer alguma coisa. Aí o próprio livro da sabedoria diz assim, aí Deus fica lá de cima rindo dele. Por que Deus ri? Realmente, eles podem fazer isso, eles vão acabar com a pessoa, eles vão destruir a pessoa. Mas o livro da sabedoria vai deixando bem claro, depois, quando passar dessa vida, eles vão ver o que vai acontecer. Nós, sacerdotes, no confessionário, aqueles que são diretor aí espiritual, que aconselha os outros, psicólogo, se depara com essas situações diariamente. Tem muita gente hoje que está tomando remédio psiquiátrico por causa de um mau exemplo de um pai que abusou da criança, de um tio que abusou a criança. E hoje está tomando remédio porque não consegue sair dessa situação. Olha que escândalo. E essas pessoas estão bem na fita, porque o mundo está hoje, até as leis estão sendo até beneficiadas para isso, né? Que eu acho não é beneficiada, está amaldiçoada mesmo.
dizendo agora que isso pode, um pai pode ter caso com um filho com um pai, e os escândalos que vão acontecendo, o homem que muda o sexo, a mulher também. Olha os escândalos. E essas empresas de cinema, as novelas, esses programas, essas emissoras de TVs que constantemente estão produzindo esses tipos de escândalo, né? Mostrando através das novelas que isso não tem problema. Aí você já vê lá o casamento entre homem e mulher. Aí você, casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Aí você vai vendo, né? Eles de forma bem assim, bem sutil, já começam a colocar caso entre filho com pai. E as pessoas vão assistindo e vão gostando e vai entrando. Isso é produção de escândalo. Vão enriquecer? Vão produzir muito, porque o mundo quer isso. E quem não quer viver uma vida com Deus, vai se alegrar com isso e vai gostar, e vai assistir, e vai fazer. Só que no dia que for diante do trono de Deus, aí é que vai acontecer o grande caos. Ide para o fogo eterno. Saia da minha vida, eu não te conheço. E ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a minha preocupação. Eu, como sacerdote, como médico das almas, eu preciso me preocupar com isso. E eu tenho que alertar para que não aconteça o pior. Seria melhor pegar uma pedra e jogar lá, amarrar no pescoço uma pedra de moinho. Se você está sendo motivo de escândalo, pare hoje. Vai em busca de um sacerdote, se confessa, muda de vida enquanto é tempo. E não brinque com Deus. Às vezes, usando da boa vontade dos outros, vai produzindo e vai fazendo escândalo. E eu vou dizer uma coisa, e quem está em volta e faz, e está ali, e de uma certa forma está dando motivo para fazer, você também está no meio. E essa é a verdade. É cumplicidade. Quem apoia. Um dia um rapaz, para terminar, veio falar para mim. Uma pessoa lá, está à frente da igreja, aí foi pregar o evangelho em um determinado lugar, aí foi para essa determinada cidade, aí entrou no bate-papo, antes de pregar, foi lá, saiu com essa pessoa, era um homem, saiu com outro homem, fez tudo o que precisava fazer, depois voltou para pregar o evangelho. Aí eu digo, e aí, e você comungou? Comunguei. Por quê? Para que os outros não soubessem. Disse, cuidado. Já pensou se pegassem você? Vai mudar ou não vai? Vai parar ou não vai? Causando escândalo. Que Deus me ajude e ajude você. Porque Jesus está dizendo que é inevitável o escândalo. Que
Deus me ajude e ajude você. Porque ser cristão, meus irmãos, de verdade, vocês pensam que é fácil? Não é não. Ser cristão de verdade não é fácil. Ainda mais no mundo de hoje. E aí no mundo de hoje que a misericórdia de Deus está em alta de todo mundo. E as pessoas costumam dizer que Deus é misericordioso e continuam a produzir escândalos e dizendo que são de Deus e vão produzindo escândalos. Eu não quero estar diante da justiça divina e Ele dizer: sai daqui. Não te conheço. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.